Então, bom, primeiramente, seja muito bem-vinda. Novamente, Obrigada. muito obrigado por ter aceito o convite. Você está sempre aí, apesar de estar no momento aí de trabalho, loucuras, correrias, sempre aceita os convites e é sempre um bate-papo muito produtivo. Estamos aí às vésperas de final de ano, vésperas de Natal, todos pensando no peru, pensando no como chama? O porco? Como que a gente, não é porco que a gente fala, Pernil. né? No pernil, exatamente. Eu não sou muito fã de carne, né? Então eu não sou E as crenças, né? Que você não pode comer frango, porque você não pode andar para trás no começo do ano. Não sou eu esse, viu? Porque eu só como frango, na grande realidade, assim, e peru também eu como um pouquinho, então vai ter que fazer parte do cardápio. Mas seja muito bem-vinda, e a ideia aqui hoje, pessoal, é trazermos uma ideia de como traçar metas neurologicamente corretas. Então, a Celina, para quem ainda não a conhece, ela trabalha, né, atua como coach e também é uma especialista em neurociência. Ela vai se apresentar um pouco melhor, mas é uma querida amiga e que sempre me apoia nessas demandas aí para falarmos um pouco mais de forma lógica, racional sobre a mente. Que tem muita coisa para desvendar na mente, não é verdade, Celina? Muito, muito, muito. E eu tive que escolher um pedacinho do tema para poder falar hoje, né? Para a gente poder esgotar o assunto em 1 hora, mas é muito mais do que isso. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Celina Shen. Eu trabalho com comportamento, né? Fiz uma especialização em neurociência na Santa Casa, aqui em São Paulo. E antes disso, eu fiz um curso de formação em coaching, fiz curso de master em PNL, que é programação neurolinguística, e fiz um monte de imersão para entender a mim primeiro, para poder falar para as pessoas depois, olha, muda que dá para mudar, né? Que é muito fácil a gente falar para os outros, ó, muda aí e faz assim que dá certo, e nem sempre dá certo, né? Porque o indivíduo, ele é muito, o próprio nome diz, né? Individual, né? Cada um é de um jeito, cada um tem suas crenças, né? Que limitam ou impulsionam, né? Para a vida, dependendo dos pilares, profissional, financeiro, saúde. Então, é muito único, né? E querer Sim. falar sobre metas de forma geral é um grande desafio para mim, porque eu acho que tem muitas nuances que a gente tem que ir catando na caminhada. Só que a gente tem que começar de algum lugar, então a gente vai começar pelo básico, certo? Boa, boa. Então vamos com... Vamos. Estou só ficando aqui no Instagram, que estou olhando para cá, porque a gente está fazendo 2 transmissões. Que mudou. Isso. Certo? Deixa eu mudar aqui no celular também a conexão, para deixar a conexão mais rápida. Esqueci disso. Vamos lá, vamos ver se não vai cair no Instagram. Espero que não caia. Se cair, a gente volta ali. Fazendo aqui as minhas vibrações para não cair. Acho que, será que foi? Não, né? Acho que agora vai. Vai voltar aqui. Acho que tá indo, que tá... Tá indo, tá pensando. Vamos... Congelado. Tá congelado. Eu tô no sítio, né? Aqui é Agora sempre foi. aquela... Agora foi. Aqui é sempre aquela coisinha ali de ficar na expectativa de nada acontecer. Bom, Olha, bacana. ele só falou que ele tá no sítio para fazer inveja pra gente, tá? Que tá na cidade. Olha, aqui tá chovendo hoje. Não dá nem pra fazer tanta inveja assim, viu? Então, então, meta e cérebro são coisas muito vastas, né? Como você falou. Uma coisa assim que eu vejo é que muitas pessoas, elas acabam definindo, né? Chega no final do ano, aí entra aquela vibe de criar as resoluções do ano, né? Então a pessoa vai lá, escreve um monte de coisa no caderninho. Eu, por exemplo, já escrevi até num guardanapo com uma amiga no restaurante. Aí você chega lá no final do ano, você fala, nossa senhora, não cumpri nada, né? E isso é a maior parte das pessoas, né? Existem pesquisas que falam muito sobre isso, né? Que se não me engano, é um percentual muito baixo de pessoas que cumprem as metas que se colocam no final do ano. E também é um percentual muito baixo de pessoas que realmente traçam metas, né? Certo. Como é que a gente faz para trabalhar isso de uma forma que funcione? Porque também não adianta ter a meta e você não cumprir, porque aí o seu compromisso com você, a autoconfiança fica pior ainda, não é verdade? Aí você se sente culpado, acha que você procrastina, acha que você não serve, que a tua vida é assim mesmo, porque você não teve a sorte de ir no fulano, ciclano e beltrano, e a gente começa a criar responsabilidades, responsabilizar ou culpabilizar fatores externos, né, e não muito a nós mesmos. 2 coisas que você falou, que eu acho interessante mencionar aqui.
nós não fomos criados, né? Ou eu, pelo menos, não fui criada a escrever metas, a ter visão de futuro, né? A gente aprende na escola aquele beabá, aí você vai trabalhar e você vai trabalhando, e se você quiser ficar no mesmo lugar, você vai subindo de carreira e a vida vai seguindo. Então, a gente meio que replica tudo que a gente viu na nossa infância, né? Então, o que a gente viu em casa, a gente vai replicar na vida adulta. Então, eu descobri que eu poderia ter meta quando eu tinha uns 35 anos de idade. Sim. Então, antes disso, eu nem sabia que se podia ter metas, que eu poderia escrevê-las e elas poderiam se realizar. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que criar o hábito e a gente tem que entender que a gente pode sim criar metas e as metas elas podem ser realizadas. Por que então que você escreveu no começo do ano no guardanapo com a tua amiga e que muita coisa que talvez você tenha escrito não tenha se realizado? A culpa não foi do guardanapo, certo? Nem do restaurante. Nem do restaurante, nem da amiga, nem de ninguém, na verdade. Certo? Por quê? Porque existem algumas métricas que a gente tem que seguir para poder fazer a meta se cumprir, né? Como assim? Eu vou falar da metas do acrônimo SMART, né? Que meta tem que ser específica, mensurável, alcançável, ela tem que ser relevante e temporal. Legal. E aí eu vou explicar por que cada uma delas são necessárias para que a gente possa cumprir o passo a passo e como funciona o nosso cérebro. Muito massa. É legal você falar sobre isso, porque esses dias dentro do meu grupo de assessoria em recolocação, eu fiz uma curadoria das aulas que eu acreditava que fossem mais importantes para eles, né, no processo de recolocação. E aí uma das aulas que eu cortei foi justamente explicando a meta SMART. Esse povo ficou bravo comigo, fizeram colocar a bendita da meta SMART de novo lá. Queria trazer de uma forma mais simples, né? E aí agora você me falando isso, fala, poxa, mas é uma coisa super importante, né? Como é que eu cortei? Porque eu ensinei eles a criarem a meta SMART, mas meio que cortei a explicação em detalhes do que é cada uma das palavras, o porquê que é importante. Então aqui, ó, pronto. Quando eles assistirem e se eles estiverem online aqui, já vão saber aqui a explicação profunda sobre o tema. Vamos lá. É isso aí. Então, o que acontece? Nós temos a melhor máquina existente no universo, que se chama cérebro. Ele tem 86 bilhões de neurônios. Então, o que a gente tem que fazer? É usar todos os neurônios? Não é necessariamente usar, mas saber usar o que você tem ao seu dispor. É que nem um celular. Se você compra um celular... vou dar um exemplo. Eu quero comprar um Kindle. Sim. Aí eu fui perguntar para um amigo que adora, tem Kindle há muitos anos. E eu falei assim, olha, eu queria comprar um Kindle. Qual Kindle você me indica? Aí ele me indicou o Kindle Fire, que custa R$1.300, sei lá quanto. Nossa, nem conhecia. Então, também não. Ela é importada, eu acho, não é nem daqui. E aí eu falei assim, não, eu queria um só para ler, né? Porque ler, fazer minhas marcações, né? E é o suficiente para mim, porque é o que eu sei usar daquela máquina. Então pode ser o Paperwhite. Então, de 1.300 caiu para R$450. Sim. Então, eu tenho o que eu preciso. Se eu comprasse uma máquina de 1.300, eu ia usar os 400. E eu ia jogar o resto do dinheiro fora. Então, o cérebro, ele funciona da mesma forma. Todos nós temos competência, potência e capacidade. Mas também temos as crenças que nos limitam. E uma coisa que eu sempre bato perna, né? Eu e você, quando a gente fala, a falta de autoconhecimento, eu acho que é a nossa maior crença limitante. Porque a gente mal se conhece, e se a gente não se conhece, a gente não consegue destravar o que tem de bom de dentro de nós. Nós temos que tirar as coisas ruins para dar lugar às coisas boas. Crenças limitantes para dar lugar a crenças que nos potencializam no nosso dia a dia, certo? Exato. Então, o que acontece? Quando eu crio uma meta, ela tem alguns parâmetros. Então, primeiro, ela tem que ser uma meta específica. Por que uma meta específica? Porque pode ter pessoas que olham para o sucesso das outras e digam assim, eu quero ficar rico. Certo? Sim. Só que se você pegar uma pessoa da classe mais baixa, né, financeiramente, o que é ficar rico para ela? Talvez seja ganhar R$5.000 por mês. Sim. Um referencial, 2.000, 3.000, Mas se você pegar o ficar rico de alguém que já ganha muito dinheiro, talvez seja ganhar
500 mil reais por mês. Sim. Olha como muda a referência. Então, quando eu quero criar uma meta, eu tenho que ser muito específica. Eu sempre brinco que é quase tipo você pedir para o universo. Então, Sim. pensa quantos milhares de pessoas pedem para o universo. Aí o universo vai vir te atender. Aí quando ele vier te atender, ele vai falar assim, ela falou que quer ficar rica. Bom, ela ganha 2 mil hoje, beleza, então vou ajudar ela a ganhar 4 mil reais. É ficar rico? Não sei, né? E eu fiz um post hoje lá no meu Instagram sobre metas, né? Aproveitando a live de hoje, e eu pus o meu exemplo, né? Para quem não sabe, eu estou numa caminhada contra o câncer, né? E aí a pessoa pode colocar assim: quero viver mais. O Uhum. que é viver mais? Pode ser viver mais acamado, ligado a máquinas, vegetando, ou pode ser viver mais feliz, da melhor forma possível, com saúde, porque apesar do câncer, eu posso ser saudável, Sim. né? E ter um corpo sadio para aguentar o tratamento. Então, Sim. se eu não for específico, qualquer coisa serve, Sim. né? E E você qualquer coisa vai. tá sendo forte aí, porque a Celina tá agora aí no processo com a máquina. Como que é? É uma bombinha que você faz? Eu tô com uma bombinha aqui, ó. É um Tá lá, catéter, deixa eu botar aqui, ó. É um tá no catéter. processo. Não precisa levantar, Estou não, com um mulher. catéter e eu estou fazendo a quimioterapia que eu comecei ontem no centro oncológico e aí eu venho embora com uma bombinha e ele dura 46 horas. Tá aqui E firme aí, e forte com a gente. porque uma das minhas metas é cumprir o meu propósito e estar bem, manejar os meus efeitos colaterais e eu tenho conseguido. Maravilhoso. Então, a gente tem que ser muito específico no que a gente deseja, né? Sim. Então, Eu aprendi primeiro, isso a duras penas, eu acho, sabe? Isso faz muito sentido para mim, essa questão de você, do referencial. Eu vou falar como uma pessoa que não era muito apegada a metas, assim. Por muitos anos eu levei a vida, assim, de uma forma, como, sabe quando você vai, quando dá um chute na sua bunda e você vai indo, né? Entra a inércia, né? Eu acho que é a lei da física. Você vai indo, vai indo, vai indo. Você não para observar, para avaliar se está indo para o caminho certo ou não. E isso em todos os aspectos da vida, né? Pode ser que seja no trabalho, pode ser que seja na saúde, no relacionamento. Então é como se você estivesse indo, né? Não quer dizer que você é uma pessoa triste, infeliz. Não. Você pode até ser feliz, mas pode ser que você esteja limitando a sua felicidade por falta de visão e de traçar mesmo quais são suas metas, seus objetivos. E pode ser que também lá na frente, né, no médio, longo prazo, o local onde você chegue ou o que você atinge não é bem o que você queria, né? Eu vejo muito isso com pessoas que estão numa carreira, não são completamente felizes naquela carreira, mas vão crescendo, 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 e chega um dado momento que muitas vezes são diretores, gerentes de grandes empresas, mas não tem aquela felicidade, aquela coisa por dentro de preencher, né, de nossa, cheguei onde eu queria. A pessoa até chega lá e fala, nossa, cheguei, virei diretor, e agora? O que mais? Né? E eu entrei numa história dessa aqui, o Ricardo falando que a Renata e o Ricardo estão assistindo juntos. Bonitinhos. Saudades, Rê. Manda beijo pro Greg. Renata tá grávida. Eu cheguei a um ponto esses dias, né? Tava conversando com um colega e a gente tô num trabalho, né, de lançamentos, de serviços e tudo mais. Falei, cara, de repente você vai chegar, a gente chega num momento que a gente lança lá um serviço e faz, sei lá, 200 mil reais de uma vez só. Aí, a motivação não é mais o dinheiro. E aí, né? O que é a motivação? Então, é muito louco isso, né? Eu acho uma coisa muito doida. Por que eu falei tudo isso? Porque eu nunca fui muito apegado a metas. E quando eu comecei a colocar isso de forma mais clara, eu tenho ficado mais leve, sabe? Porque eu sei os caminhos que eu estou passando, pelos os caminhos que eu estou passando, e também sei que às vezes a gente levanta com aquela coisa assim, ai, nossa, não sei se eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas quando você tem essa clareza, você sabe que fez, né? E não sim. fica aquela autocobrança enlouquecida, né? Que tem gente que acha que ter metas é ficar na autocobrança. E não é isso, né? Muito pelo contrário, ele traz alívio, né? Porque ele já ordena o seu comportamento. Quando você Sim, disse que, cheguei lá nos 200 mil e descobri que 200 mil já não era bem o que eu queria,
Aí aqui eu posso pontuar a questão do autoconhecimento e a questão do propósito. Eu não gosto muito de atrelar meta com propósito, mas eles são intimamente ligados, porque muita gente, ano passado, e 2020, 2019, falou-se muito em propósito, sabe? Uma loucura assim que virou quase uma doença, que se eu não encontrar seu propósito, parece que você não tem vida. Eu demorei 5 anos para encontrar o meu propósito, e o meu propósito veio justamente com o câncer. Sem um câncer eu ainda estava perdida, né? Porque conhecia muito, mas não sabia qual nicho que eu queria aplicar, porque coaching e conhecimento vale para todas as áreas da vida, né? Sim. E para mim funcionou muito bem nessa questão do câncer, porque eu apliquei tudo comigo, testei, aprovei, né? E vou transformar num curso online. Então, Maravilhoso. quando você tem muito claro o seu propósito, a questão financeira ela vai ser consequência do seu propósito. E esse meu propósito me faz dormir menos. No primeiro semestre, eu dormia 15 horas por dia. Nesse segundo semestre, né, que eu tô com recidiva de câncer, eu tô dormindo 6, 8 horas, mas 8 horas me forçando a ficar na cama, porque eu sei que eu preciso dormir para descansar o corpo. Mas Sim. por mim, eu quero levantar, quero fazer e conhecer e aprender para poder fazer o meu propósito acontecer. Então a gente tem que entender como a gente funciona, o que a gente gosta, né? Que pra gente, eu acho que você, até a Rê também aqui, que tá aqui no Insta, a Sim. gente vive o nosso propósito, a gente gosta do que a gente faz, a gente ama, então não tem hora, não tem dia, a gente senta, vamos marcar, vamos sentar, vamos nos ajudar. Aí o Bruno me ajuda um monte com o Canvas, Bruno, me socorre, e aí eu socorro ele de outra forma e a gente fica trocando. Isso é Sim. viver propósito, né? Sim, e E até aí as pessoas volta. falam assim, é até um risco, né, dependendo da situação. A gente tem que ter, tudo tem que ter limite, né? Tudo tem que ter. Por isso que, novamente, a meta entra aqui como algo importante. Porque, por estarmos vivendo de uma forma que eu faço o que eu gosto de fazer, às vezes a gente vai no limite, né, de trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. E aí, quando você vê lá na frente, vem o tal do burnout. Esses dias eu estava estudando sobre bore-out também, depois a gente vai, lá nos próximos lives, a gente pode falar sobre isso. Mas a gente acaba perdendo o limite. Novamente, a meta entra como algo importante, né? Você ultrapassar demais isso de forma não sustentável, também não é benéfico, né? Sim. Por mais que você tenha o seu propósito e tenha atendido e tudo mais. Aí você vê seu corpo faliu, não é? Por isso que você tem que ter a sua meta clara e um plano de ação para cumprimento das suas metas. Porque Sim. senão você vai indo e você quer fazer mais e mais, né? E aí isso aí tem a ver com dopamina, né? Que você vê resultado, aí você vê resultado do que você está fazendo, aí você quer fazer mais porque está saindo resultado, aí você quer, você entra num ciclo louco e vicioso de querer Drogado, produzir. né? Não, é literalmente isso. A gente se Aham. droga usando a química. Então, se a gente Sim. não tem as nossas métricas bem definidas, né, Vaselina, eu tenho acordado, meus insights têm vindo umas 4 horas da manhã. Então, eu Um tenho bom horário, acordado, né? eu falo, insight vem mais tarde, vai. 2 Mas ele horinhas. vem às 4, aí eu acordo às 4, só que eu vou dormir Sim. mais cedo para compensar, para me dar as 8 horas de sono, ou ainda durmo à tarde para compensar. Mas eu me controlo muito, porque estava um período ali atrás que eu estava dormindo 5 horas por dia, né? Eu falei, não, aí não vai funcionar. Então, se a gente tem métricas bem delineadas, né? O meu curso ele está para lançar em março. Então, eu tenho que estar com toda a caminhada pronta até meio de fevereiro. Então, eu tenho as datas tudo bonitinho do que eu tenho que já estar fazendo para poder sobrar tempo ali, me organizar aqui, ali assado. Sim. E isso me traz paz. Né? Sim. O que não traz paz é quando você não tem meta. Eu tenho uma meta. Lançar um curso em março. Isso não é meta, né? Lançar tal curso, né? E o que eu tenho que fazer para esse curso? Fazer X, Y, Z. Então, o que vai depender de mim? O que vai depender do outro? O que eu vou precisar de dinheiro? O que eu não vou precisar? Como é que vai ser feito? Isso tudo eu tenho que delinear, assuntar, entender para poder dizer que eu vou conseguir lançar o curso em março. Olhando tudo isso, eu não consigo lançar em março? Ok, vamos jogar para abril. Mas eu Sim. tenho que ter data. E antes Sim. então, entendemos, a primeira parte do SMART é a meta específica, né? Vem de specific em inglês. Sim. O M vem de mensurável. Eu tenho que conseguir medir as minhas metas. Por quê? Porque quando eu mensuro, eu crio uma referência para mim, para entender que eu estou crescendo. Sim.
Se E eu é não ver extremamente importante, né? muito, por quê? Porque isso trabalha na nossa motivação. Se eu não ver uma melhora de um dia, não é bem de um dia para o outro, mas de uma etapa para outra, aí eu vou, tá? Ai, não melhorei. Ai, não tô melhor. Ai, tô ficando desanimada. Ai, pronto, desisti. Então eu tenho que mensurar o meu crescimento ou o cumprimento das etapas das minhas metas. E isso vai gerar, né, a motivação para que o nosso cérebro queira mais, e aí eu vou vendo isso como resultado, e aí eu vou gostando, e aí quando eu vejo um resultado e gosto, eu libero dopamina, né, que é um neurotransmissor da recompensa, aí eu acho, nossa, que delícia, hein? Eu fiz isso e deu certo, vou fazer de novo. Ai, que delícia, tá? Aí eu vou fazer de novo, porque eu fico me deliciando com esse sentimento de recompensa. Então, Maravilhoso. eu tenho que mensurar. Como? Aí depende do que você estabeleceu para sua meta. Se você estabeleceu que você quer, dá um exemplo aí, você. Quero ser promovido a diretor em um ano, eu sou gerente sênior. Pode Tá, ser? você é Pode? gerente sênior Eu não e especifiquei, tá? você é gerente sênior de uma empresa e Sim, você quer ser promovido a diretor. Como que isso. eu poderia mensurar essa minha caminhada? Como eu posso mensurar, dizer que, olha, eu estou começando a chegar lá? Acho que dá para, por exemplo, ver as avaliações de desempenho, que são mais racionais. Dá para ver os feedbacks, né? Eu acho que dá para a gente avaliar também requisitos obrigatórios, por exemplo, se é necessário ter inglês, se é necessário ter uma quantidade, alguma certificação. Eu acho que tudo isso são formas de mensurar. Faz sentido? Então, ó, de gerente para diretor, o que, que o diretor precisa? X competências, Sim, certo? Então, que competências eu tenho como gerente? Que competências eu preciso? E hoje se fala muito em soft skills, né? sim. São as comportamentais, né? Sim. Então, o que, que eu preciso para chegar aqui? Eu estou aqui, eu tenho, olha que legal, o prazo de um ano para poder chegar aqui. Como eu posso melhorar as minhas competências ou acrescer competências e habilidades para que eu seja passível de competir com esse cargo aqui. E aí eu também posso olhar os meus concorrentes. Quem seriam os meus concorrentes? O que eles têm mais que eu não tenho e eu poderia ter, Uhum. né? O que, que eu posso fazer? Ah, eu estou numa empresa, Celina, que não me dá um feedback, mas eu posso Sim, pedir. Não posso pedir? com certeza. E não Posso só sugerir? isso, mas eu acho que também, às vezes, de fato, poucas as empresas que têm essa mensuração tão racional, Tão estruturada, clara. tão clara, exatamente, assim por diante. Mas eu sempre digo que existem formas de você perceber se o seu feedback tem sido positivo ou negativo, né? Uma das formas, né, é você saber o quanto de responsabilidade está sendo dada para você. Quanto mais o seu superior for te colocando responsabilidades, deixando você tocar os processos, as atividades, isso já é um fator que indica que você tenha confiança naquela pessoa. Não é um único, porque, como disse, né, você precisa mensurar diferentes fatores, mas é uma dica de quem se, pô, na sua empresa não tem nada, não tem avaliação de desempenho, ninguém fala com ninguém, dá feedback estruturado. Então, essa é uma forma de você medir. Existem outras, né? A gente poderia estender aqui, mas vamos nos limitar aqui ao que a gente está falando, senão eu vou longe. Tá. Mas é uma E aí forma. vocês perguntem pro Bruno depois, Depois lá me no pergunta, né? LinkedIn, ou pede uma live para ele. Sim, Quando você consegue mensurar, você consegue caminhar. Então, cada competência que você acresce, você vê que acresceu, você celebra. A gente fala muito em celebração. Por quê? sim, Porque isso fixa. Quando eu tenho uma meta, eu preciso, além do propósito, eu preciso da valência emocional. O que é valência sim. emocional? Não É faço a menor ideia. colocar emoção, né, sentimentos em cima de cada conquista. Se eu tenho um trauma, por exemplo, Sim, eu não vou gostar de falar do trauma, aquilo me machuca, né? Uma coisa que aconteceu lá atrás, quando eu tinha 6 anos de idade, né? Um professor tacou um apagador na minha cabeça. E eu lembro disso até hoje. sim. E eu me Mas isso é senti humilhada. verdade?
Verdade. O Meu professor Deus, dava gente. aula de chinês, aí eu tava assim, ó, na carteira, e ele era chinês era bravo naquela época. E aí ele tacou o pagador, tipo, levanta, né? Levanta, senta direito. Sim, Então, o caraca. que isso causou em mim? Uma valência emocional negativa, Uhum, certo? Então, eu não quero nada parecido com aquilo. Então, quando eu coloquei o meu filho numa escola chinesa, quando ele tinha uns 2 anos, e ele não estava gostando, e eu ficava assim, nossa, é verdade, é muito ruim estudar chinês, os professores são bravos, e não sei o que aconteceu? sim, Ele saiu da escola chinesa, eu tirei ele da escola chinesa, mas por conta de uma valência, uma crença emocional minha, da minha infância. sim, E aí, o que acontece? Quando eu crio metas e ela é mensurável e eu vejo o crescimento, eu meio que tenho que dar uma carimbada, assim, sabe, do meu passaporte para diretor. Passou uhum, fase 1, é tipo gamification, né? A sim, dona Renata aqui vai falar melhor, que ela é expert. mestra no Uhum, assunto. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou batendo o carimbo para ir mudando de fase. É que nem Candy Crush. Você vai sim, mudando de fase e aí você vai querendo jogar mais e mais, e tem gente que está no 4, 5 mil, né? Fase 4 mil, 5 mil. Por quê? Porque tô conseguindo, tô conseguindo. Então, essa é a valência emocional que nós precisamos também colocar nas nossas metas. E por isso é importante o quê? A mensuração. Então, tá, quando eu mensuro, vejo que há crescimento, que eu agreguei algo mais, alguma competência, alguma habilidade, bate o carimbo, celebra, puxa vida, agora eu já sei falar inglês, puxa, agora, nossa, olha que feedback positivo, nossa, ali me deu mais uma responsabilidade. Eu tenho uhum, 2 escolhas. Ai, que folgado, tá jogando a responsabilidade para mim, eu posso dizer, olha que legal, vou aprender mais uma coisa que vai me diferenciar dos outros e vai fazer talvez eu chegar mais rápido lá, né, sim, no cargo que eu almejo. Então, eu tenho sempre opções, né, sempre dois sim, pontos de vista, né. O câncer ou vai me matar ou vai fazer eu viver meu propósito. Eu escolhi que ele fosse fazer viver o meu propósito até o dia em que eu viver. E tudo sim, bem, certo? Então, certo, ó, eu dito como eu desejo viver porque eu conheço como funciona a máquina e porque eu sei como é que eu posso fazer a minha caminhada. Por sim, isso a importância de conhecimento e autoconhecimento, e eu vou falar isso do começo ao fim, em qualquer live, não importa que assunto, uhum, porque quem comanda é o que está aqui dentro, certo? Só sim, que quando a gente está aqui ouvindo essas coisas, já tem um monte de coisa aqui dentro. Então a gente só tem que entender o que a gente entende por vida e reprogramar o que não é legal. E o que é legal, claro que a gente vai manter ou melhorar sempre, certo? sim, certo, Terceira meta, ou terceiro requisito, ele tem que ser alcançável. Então, suponha que eu seja estagiário, entrei agora como estagiário e eu tenho uma meta de ser CEO dessa empresa. Posso, né? Não tem não existe impossível, né? Quantas histórias que sim, a gente não vê de pessoas que começaram como estagiário e alcançaram um cargo de CEO em 10, 15, muitas, 20, 30 anos, né? Só que se ou eu até menos, estabelecer, ou até menos, se eu estabelecer uma meta muito longe, muito que requer muito tempo, dificilmente eu vou conseguir manter a motivação, sim. porque a gente vai ter Posso fazer distratores. um adendo nisso? Porque isso Claro. daqui é uma grande dificuldade para mim, né? Sempre foi, né? Porque normalmente quando a pessoa não tem muita experiência em meta, a primeira coisa que ela pensa é, tá, mas como é que eu vou definir essa meta? E eu acho que uma das barreiras é justamente essa parte do ser alcançável, enfim, atingível. Porque, por exemplo, eu quero chegar a ser diretor da empresa. Tá bom, mas talvez, em quanto tempo, né? Porque isso daqui me parece meio aberto, mas aí eu preciso usar parâmetros, né? Que, ok, talvez nem sejam, não sejam. Enfim, você vai ter que pesquisar bem para ver se aquilo faz sentido. Por exemplo, assim, fulano virou em 10 anos, fulano virou em 5 anos, fulano virou em 3 anos. Ou uma meta de, por exemplo, faturamento. Vou falar de faturamento aqui que eu tenho até mais facilidade, né? Uma meta de faturamento do ano. Eu quero faturar 500 mil reais, né? Mas no ano passado eu faturei 100 mil reais. Será que é possível? Aí vem aquele monte de coisinha, borboletinhas na cabeça, né? E aqui eu acho que é um ponto que entram muitas nossas limitações, né? De realidade. Porque, por exemplo, será que as minhas crenças não vão me limitar para colocar essa meta alcançável?
Tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? Tô. Porque isso sempre me travou muito, assim, não sei se fez sentido pra você o que eu disse, Tá. mas São duas pô, coisas. manda. São duas coisas diferentes, eu acho. Eu tenho a questão da crença limitante que eu tenho que trabalhar, né? Que é aquilo que eu acabei de falar. Se você não tem autoconhecimento, as suas crenças vão te limitar, Sim. né? Então, eu vou te falar assim por mim. Eu não me permitia ganhar muito mais, eu era funcionária pública, como eu te falei numa outra live. Eu Lembro. ganhava relativamente bem, né? Comparando os parâmetros aí fora, e trabalhava 6 horas por dia, e minha meta era morrer lá no serviço público. E era super infeliz e doente. Até eu descobri que existe vida após serviço público, Uhum. né? E que existe metas que eu poderia fazer. Aí vieram minhas crenças limitantes. Não, Celina, você foi criada para ser uma filha chinesa, uma nora chinesa. Então você não pode ganhar muito dinheiro. Quem tem que ganhar é seu marido. Então, Uhum. o que eu fazia? Me auto-sabotava, sabe o ciclo da auto-sabotagem? Eu Sim. estudava para outros concursos públicos e quando eu cheguei a passar em alguns concursos públicos, não fui chamada. O que acontece? Você continua a estudar, porque no próximo você vai ser chamada, porque você só está agregando conhecimento. O que eu Uhum. fazia? Acho que não é isso que eu quero, não. Vou mudar de concurso público. E quando você muda, para quem faz concurso público, você muda de área, você estuda do zero de novo. Até o português é diferente, né? Autores diferentes explicam de forma diferente e você tem que saber a forma diferente. O direito administrativo de um concurso público é diferente do outro. Um é decoreba, o outro você tem que saber o raciocínio dos autores preferidos daquela bancada. Sim. Então, olha como muda totalmente e eu estava sempre recomeçando. Por quê? Porque eu estava vivendo as minhas crenças limitantes. Então, Uhum. esses últimos 5 anos, tudo que eu estudei, na verdade, foi muito para mim. Porque eu falei, nossa, eu não posso viver mais, né, sobre a história do passado, a história que meu pai determinou para mim, a minha mãe determinou para mim. Eu quero Uhum. escrever a minha própria história Sim. acho que a beleza da vida é essa, né? A gente poder escrever a própria história, né? Pegar uma caneta e ter força de vontade e estudar e que você vai longe, né? Então, isso é uma coisa em relação à crença limitante. A segunda coisa que você me falou, você falou assim, olha, eu tenho 100 mil, eu faturei 100 mil, eu quero faturar 500 mil. Será que não é demais? Né? Será que eu vou conseguir? Será que a minha crença limitante vai me limitar? Sim, a sua crença limitante vai te limitar, porque ela é inconsciente e ela Uhum. atua nos nossos comportamentos. Como eu sei? Eu olho para os resultados. Se eu não estou alcançando, é porque as crenças limitantes estão me segurando. Ué, Sim. mas como é que faz para ir de 100 mil para 500 mil? Se eu tenho pessoas que conseguem faturar isso no mesmo ramo que você está, é porque isso é possível, Sim. certo? Então, Todo se alguém sentido. já fez, é porque isso é possível. Existe um triângulo que eu chamo de tríade, né? Em que em uma das pontas é a crença de que é possível. Como? Se fulano conseguiu, é porque é possível, Sim. certo? Preciso Total de, sentido. na ponta de cima, a motivação para isso, certo? Eu tenho que Uhum. entender por que eu quero isso e ver estar com pessoas, né? A questão do contágio social é muito importante, né? Se você Uhum. estiver com pessoas que diz para você assim, até parece, é fácil para ela, né? Para nós, não, olha a vida dele, olha a vida dela, e é fácil, você vai achar que não dá, porque você não vai ter a motivação que você precisa. Então, você tem que estar com pessoas que dizem assim, não, é possível, vamos lá, ó, aqui no meu ramo eu faço assim, o que você pode fazer no seu ramo? Uhum. Certo? E a terceira ponta, que é a ponta mais importante de todas, é a habilidade e competência. Sim. Eu preciso adquirir habilidade e competência para poder fechar essa tríade e poder conseguir alcançar a minha meta. Por isso que eu falei que é meio complexo falar sobre metas e não falar sobre o resto, porque é muito fácil falar das pessoas, olha, segue o acrônimo do SMART, que está tudo fácil, seja específico, mensurável, alcançável, relevante, temporal, o que vai acontecer. Pode ser que sim, se a meta for mais simples, mas pode ser que não, porque não é só isso, né? E o que é essa habilidade, essa competência? Hoje a gente vive um mundo digital, não vive? Sim. Então, eu tenho que entender e eu tenho que aprender sobre marketing digital, porque é ali que você vai vender o seu produto e serviço, Uhum. não é? Só que eu não nasci sabendo marketing digital, né? Eu era da época da internet de escada ainda, Eu né? Do também. Orkut. Então,
tem sido um grande aprendizado para mim. Fiz vários cursos de marketing digital, ainda estou batendo na minha cabeça, né? E uma das coisas que eu mais invisto meu tempo é entender sobre marketing digital para poder dizer para as pessoas o que eu estou vendendo. Sim. Né? Para as pessoas saberem se o que eu estou oferecendo é bom ou não para elas. Só que para isso eu preciso saber comunicar através dos meios digitais. Então, o que eu estou adquirindo? Competência e capacidade para atuar nessa área digital, né? As minhas postagens, eu demoro 1 ou 2 horas para fazer. Eu não tenho aquela coisa rápida, que eu gosto de pensar, eu gosto de falar, eu gosto de tudo. Então, eu demoro mais tempo. Mas eu não sabia nem mexer no Canvas. E hoje eu já sei. Eu ainda tenho um mestre aí, o senhor Bruno Moura, para quem quiser também, ó. Quase um designer. Ele manda bem, ele me ajuda bastante. Então, o que eu faço? Ó, estou com pessoas, Bruno, Renata, que tem a mesma. A gente meio que começou juntos, né? Assim, Sim. cada um na sua área, mas tipo assim, não, vamos começar do zero, vamos empreender. E aí nós, com cara e coragem, fomos empreendendo, ajudando aos outros e cada um dentro das suas competências, né? O que um podia oferecer para o outro, a gente ia oferecendo. E com isso, com essa motivação, e eu vendo que eles podem, eu também posso. E aí eu preciso o quê? Só criar habilidade e competência para me ajudar no meu crescimento. Então, eu estou fazendo um curso online. Quem melhor para me ajudar, né? Eu fiz aula de design instrucional, né? Eu já dava palestras e tudo, mas a expert em design instrucional é a Renata Bikov. Então, se eu tenho um problema, Renata, olha aqui para mim, aí mando para ela, ela olha, volta e a gente se ajuda, né? Exato. Então, a gente precisa estar com pessoas que queiram a mesma coisa, que não puxem a gente para trás, mas eu preciso, para alcançar a meta de 100 para 500 mil, competência e habilidade. Então, o que eu vou fazer? Aí vem a questão da PNL. Eu vou modelar pessoas que conseguiram. O que aquela pessoa fez? O que aquela pessoa está fazendo? Por que ele tem tantos seguidores engajados e que compram o produto dele? O que ele fala, o que ele não fala. Eu gosto dessa pessoa porque ela é verdadeira, ela fala na lata, ela faz, ela acontece. Eu gosto desse outro fulano, porque aí você vai encontrar algo parecido com o que você goste, né? E até com o que você não goste, porque a gente tem que ter um mundo de informações para criar a nossa identidade. Sim. E aí, com isso, 100 para 500 é impossível? Para mim, não é. Não é impossível. Desde, Não é impossível. Ficou muito né? claro. Desde que E isso serve para você... qualquer coisa, né? Serve para a promoção Tudo. do trabalho, como nós estávamos falando, faturamento, emagrecimento, até para relacionamento funciona, né? É só você fazer aí os ajustes necessários. As pessoas às vezes acham que isso é papo furado e tudo mais. Mas, gente, não é assim, né? Temos aqui uma especialista em neurociência falando sobre isso. Então, é a sua chance, né? Vamos lá, De Cê. querer ser feliz. Muito Aí, bom. ó, vou pegar esse alcançável. Seu exemplo de 100 para 500 mil é alcançável? Se alguém fez, ele é alcançável. Mas se eu estou em 100 mil, eu quero faturar 10 milhões em um ano para outro, é mais difícil. É impossível? Não. Não, Mas você concorda que você vai ter que suar mais? sim. Né? Você tem vida, né? Você vai ficar só trabalhando? Ok. Né? Tem gente que... Cada um escolhe a tua caminhada, não tem certo ou Sim. errado aqui, certo? Mas é mais fácil eu escalar de forma mais orgânica do que fazer um boom assim e aí não ter saúde mais lá, porque você trabalhou 20 horas por dia. Chegar lá e descobrir que não era isso. Estamos falando. Então, você é melhor sair do 100 para 500 mil, que já é um grande avanço, Sim. né? Assim como eu falei da história do estagiário para o CEO, mas antes de ser CEO, você vai ser o quê? Depois de estagiário, você vai ser, sei lá, analista, técnico, analista, gerente, para chegar no diretor, para pensar em chegar no CEO. Sim. Então, existe uma caminhada. Então, vamos começar. Como a gente está começando a trabalhar com metas, aprendendo a trabalhar, porque depois, uma vez deu certo, você já sabe como funciona a caminhada, e você vai aplicando e criando suas metas cada vez maiores e melhores. Então, Sim. começa menor e depois você vai crescendo, certo? Então, a Fato. questão alcançável é isso. Uma meta relevante. Se a meta não for relevante para você, a gente larga pelo caminho.
Então, se você falasse assim para mim, né? Eu conheço um monte de gente que corre, o meu sonho é correr, né? Sabe aquela pessoa que tem aquele vício em correr assim, que se não correu, Sim, parece que falta alguma coisa no dia? Só que essa conheço meta, ela pessoas não assim. é. E ela é super legal, porque a atividade física gera um bem-estar incrível no nosso corpo, Uhum, né? E nessa fase da doença eu era mega sedentária. Eu entendi que uma das razões de eu ter ficado com câncer foi o sedentarismo. Então, se a saúde é importante para mim, eu tenho que movimentar. Então, eu comecei a me sim, movimentar. Só que, para mim, eu não consigo. Eu consigo, no máximo, andar meia hora no quarteirão, né? Porque eu tenho neuropatias, eu tenho um monte de limitações que o câncer me trouxe, né? Que o sim. tratamento me trouxe. Então, eu vou trabalhar como? Dentro das minhas limitações. Se eu colocar uma meta de corrida 5K, 10K, se eu não faço nenhum K direito, eu vou achar que é ruim, que eu não consigo mesmo, e o que eu vou fazer? Não vou fazer mais nada, vou ficar deitada. Então, ela tem que ser importante e relevante para mim. Aí, jogando para o que você falou, de 100 para 500 mil, ela é relevante? Hoje parece que sim, que todo mundo precisa de dinheiro. Só Sim, que será que você não pode ganhar dinheiro fazendo o que você gosta? E dinheiro sim, ser uh, a consequência daquilo sim, que você gosta de sim. fazer? A ideia da relevância é o que tem por trás disso, né? Por Porque é que que você importante. quer, por que que você quer os 500 mil? Né? O que que os 500 mil vão, o que que eu estou pensando aqui na minha mente que os 500 mil vão me trazer? A mesma forma, uma pessoa que está buscando um cargo muito alto. O que que ser diretor de uma empresa vai me trazer por trás disso, né? Eu não sei se faz sentido isso que eu estou falando, mas porque, beleza, ser diretor, ok, né? Ah, quero ser diretor. Posso ser uma coisa assim que eu simplesmente coloquei porque os meus amigos são. Eu quero fazer parte do clubinho, né? Mas o que vai sustentar é a relevância que você falou, certo? Então, talvez é olhar o que tem por trás. Né? Ok, eu quero ser diretor porque ser diretor vai me ajudar a dar uma vida melhor para minha família, me fazer poder viajar mais de 5 vezes por ano, fazer isso, aquilo outro, não sei. É isso a relevância? E aquilo é o que você gosta? Porque, olha, quando eu estava estudando para concurso público, a minha meta era o quê? Entrar num concurso público. Qual? Qualquer um. Por quê? Porque eu queria estabilidade, porque eu achava que eu não tinha competência em trabalhar na estrutura privada. Sim. E aí, olha, minha crença, porque eu não tinha competência. Eu vou entrar no serviço público, ninguém vai poder me tirar, porque tem estabilidade, é só não cometer nenhum crime. E Uhum. aí você vê um bando de servidores infelizes com o trabalho, porque qual que era a meta? Talvez para muitos seja estabilidade. Ou existem outros, e eu conheci muitos ali no serviço público, que eram apaixonados pelo que faziam. Eu ficava olhando e falei, nossa, esse povo é doente, né? E aí Hum. fui e voltei aqui do Insta. Aí eu ficava assim, nossa, esse povo é doente, né? Como é que eles gostam de trabalhar aqui? Mas na verdade eu que estava errada, não eles. Então eles estão lá até hoje porque gostam do que fazem e eu acabei saindo porque eu ficava muito doente e não me conformava com as coisas que eu via lá no serviço público. Sim. Né? Então, quantas vezes nós escolhemos pela facilidade ou porque a nossa crença limitante nos segura? Eu quero ganhar 500 mil porque eu quero ter dinheiro, eu quero ter minha casa própria, eu quero pagar as minhas contas, né? Porque eu tive clientes que ganhavam 10 mil, passaram a ganhar 50. Só que Sim. 50, ele ganhava 10 mil, gastava 10 mil. Ganhou 50 mil, 50. passou a gastar 50 mil. Então, a questão não é a questão financeira que está em jogo. Eu não quero 50 mil para poder construir a minha casa dos sonhos, nem nada. Eu queria 50 mil porque eu queria ganhar mais dinheiro. E eu achei que ganhar mais dinheiro me traria felicidade. E muito pelo contrário, trouxe mais dívida, dívidas mais altas. A cabeça Porque a sua ferve. capacidade financeira aumentou muito. Sim. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entender realmente a necessidade do propósito, Uhum. né? E a gente ter realmente entender que a gente tem que pagar um preço para Uhum. poder alcançar os nossos sonhos, né? E adquirir competências e habilidades para poder conquistar. E a gente entra naquele ciclo vicioso, né? Da dopamina com resultado, né? Por conta da mensuração dos meus resultados, e eu consigo fazer um negócio fluir com prazer, né? Não Sim. tem coisa melhor do que a gente buscar nossas metas com prazer, né? Não precisa ser com dor. A gente aprendeu que a vida tem que ser tudo com dor, né? Ah, dinheiro fácil
não existe. Ai, que rei não nasce em árvore, não sei o quê. Mas muito pelo Deus contrário, a gente ajuda pode quem cedo fazer. madruga. É isso aí, tá vendo? Por isso que eu acordo às 4. Mentira. Porque os seus E, insights vêm às 4. entendeu? Então, olha como as coisas vão conjugando, as informações têm que ir conjugando e a gente tem que ir tirando o que não nos presta. Essas crenças, esses ditados, esses ditos populares, muitos funcionam, outros não, né? Tudo depende de como você absorve e pratica na sua vida. O que mais? Então, falamos sobre específico, alcançável, mensurável, relevante, né, na questão da corrida que eu falei, e ela tem que ser temporal. Uma coisa que funciona muito no nosso cérebro e a gente não percebe é como a linguística, o que se fala, ela impacta no nosso cérebro. Como assim? Às vezes a gente conversa, né, com pessoas, aí eu fico olhando para as pessoas, meu marido fala assim, você é retardada? Eu falei, não, eu Fofo, preciso, né? eu preciso perguntar de novo, porque eu entendi, né, eu me treinei a não julgar o que você me fala. Então, tipo, a pessoa fala assim, vou dar um exemplo, de uma situação em que a pessoa falou assim, eu quero ter liberdade financeira, era uma questão de mãe e filho. Aí o assunto era liberdade financeira. Aí o que aconteceu? Liberdade financeira para o filho quer dizer que ele queria, sei lá, ter o dinheiro dele para pagar as contas dele. E para a mãe, ela entendeu que ele queria que a mãe já dividisse os bens já em vida para ele poder viver a vida dele, comprar um apartamento e ir embora de casa. Misericórdia. Mas tudo porque a palavra liberdade financeira foi jogado e cada um interpretou de uma forma. Então a mãe interpretou dessa forma porque ela estava no meio de um processo, né, de sucessão. Sim. Então se fala em bens, né, que vão passar para os filhos, etc. E o filho estava falando isso porque ele é jovem e ele queria ter as coisinhas dele, queria viajar, e etc. Então ele estava falando sobre o aspecto e o ponto de vista do mundo dele. Então, um conjunto de palavras tem dois significados totalmente diferentes, que gerou um conflito muito grande entre os dois, porque eles não conseguiram definir juntos a palavra liberdade financeira. E aí, o que a gente trabalhou? A definição da palavra liberdade financeira. Sim. Então, o que eu quero dizer? Que quando a gente comunica, a gente tem que entender o que a gente está dizendo, e se eu estou comunicando com alguém ou para alguém, eu tenho que me fazer clara. Porque quando me falaram liberdade financeira, eu falei assim, tá, mas liberdade financeira significa o quê para você? Significa isso. E para fulano? Não sei, então vamos perguntar. Então, meu marido fala que eu sou retardado nesse sentido, que às vezes a pessoa me fala uma coisa, eu falei assim, mas o que você quis dizer? É óbvio que ele quis dizer isso. Eu falei, não é óbvio. É óbvio para você dentro das suas crenças, das suas construções. Que não é óbvio. Não existe óbvio, né? Porque ninguém foi criado, nem os próprios irmãos que foram criados juntos têm o mesmo conceito né? Da mesma palavra, né? Tô falando de mãe e filho, que viveu junto a vida inteira e não tiveram o mesmo conceito de. Então, quando eu falo em temporal, por que eu falei dessa palavra e da questão da linguística? Porque eu falo assim, ano que vem eu vou mudar, vou ficar saudável, vou fazer isso, vou ganhar mais, vou gastar menos, vou fazer um monte de coisa. E aí, o que acontece? Todo ano tem ano que vem, não tem não? Tem. Faz Amanhã, sentido. eu não fiz hoje, mas eu faço amanhã. Então eu trago para mim uma falta de compromisso. Porque quando eu ponho data, olha, até o dia 20 de dezembro eu preciso ter programado todas as minhas publicações, por exemplo. Então, até 20 de dezembro eu vou segurando, vou enrolando, né? Vou fazendo. Mas no 20 de dezembro eu tenho que ter terminado isso, porque senão o cronograma que eu fiz vai melar. Sei bem o que é isso. Pois é. Então, é importante que exista temporalidade, exista data, porque data gera sentimento de compromisso para nós. Né? E a gente normalmente está sempre em dia com compromisso com outras pessoas, mas normalmente conosco mesmo a gente sempre deixa para lá e para depois, né? É Só verdade. que eu acho que não, para os outros estarem bem, a gente primeiro tem que estar bem. É que nem aquela coisa do avião que está caindo, caem as máscaras de oxigênio. Normalmente você vai pôr em quem? Quem está do lado, né? Um filho, um idoso.
Mas o filho idoso, se ele não desmaiar, ele não vai conseguir carregar a gente. Então, a gente tem que se cuidar e pôr em nós primeiro, e aí a gente consegue salvar mais pessoas, porque a gente tem Sim, mais todo sentido. capacidade, né? Então, eu acho que é isso. Muito bom, E, muito bom. e Muito traçar bom ter. metas é fazer constar esses 5 critérios, Uhum. né? E se alguém precisar de algum exemplo, eu pus os exemplos, mas muito direcionada para a questão da saúde, que é o nicho que eu trabalho, né? Tá lá no meu Uhum. Instagram. E se tiver dúvidas, pode mandar aqui para você ou para mim, Sim, e a gente vai respondendo. O óbvio sim, precisa ser dito. E sim, ele precisa ser dito, Natasha, porque não é óbvio. Né? Eu exato. acho que não existe mais obviedade nesse mundo. Sim. Eu tive uma mentora que ela sempre falava para mim, né? Demita o óbvio. E eu acho que isso é uma premissa de quem trabalha com a metodologia do coaching também, né? Porque como nós somos treinados a, em sessão, não julgar e não ficar tirando, interpretando de acordo Conclusões. com o que a gente acredita, né? Que é o julgamento também, nós temos que demitir o óbvio. E isso é a grande realidade, né? Mas Sim. a live de hoje assim, foi uma mentoria, vamos dizer assim, porque foi bem produtiva para poder perceber que estruturar uma meta não é uma coisa assim que você escreve no papel de pão como eu escrevi, né? Porque pode ser que aquilo, primeiro, eu não tenha visão daquilo e isso seja um problema, porque aí eu não consigo saber se eu estou conseguindo mensurar, se é mensurável ou não, se é alcançável ou não, se é relevante aquilo para mim ou não, e se tem um tempo específico, porque todo ano é um novo ano, né? Então, para quem tinha muita dificuldade com metas, faz total sentido, né? E às vezes até as pessoas podem pensar assim, nossa, mas é muito difícil estabelecer uma meta. Mas conforme você vai fazendo isso, vai se tornando muito mais fácil, muito mais rápido. Porque como a Celina falou, né? Como você falou, Celina, quando você vai se conhecendo, você vai entrando num profundo entendimento de si mesmo, é muito mais rápido você saber o que é relevante para você e o que não é, o que é alcançável e o que não é, né? Como você consegue medir esses passos. E o pessoal que está assistindo, tenham clareza de que para você crescer na sua carreira, para você se recolocar, precisa ter isso daqui, né? Por exemplo, a pessoa está em busca de recolocação. Não é um processo fácil. Então, ela precisa ter meios de medir se ela está fazendo tudo o que ela precisa fazer. Eu estou mandando currículos, eu estou fazendo as minhas candidaturas proativas, eu estou fazendo, seguindo todos os processos importantes para que eu consiga esse resultado. Então, conforme a gente vai trazendo isso de uma forma mais lógica e mais visual, fica mais fácil, né? E até, Serena, muitas pessoas falam daquela questão do visual board, né? Como que chama em português mesmo? Do A visão mapa de dos sonhos, uma coisa futuro. assim, né? Uma visão de futuro, como se você desenhasse lá, coloca as fotinhos. Isso funciona, isso não funciona? Só para a gente fechar aqui. Eu ia até falar sobre isso. Ele é necessário, na verdade, porque quando eu consigo criar a imagem, né, e imagens ricas em detalhes, com som, com cor, ele se torna plausível para a mente. Por que eu tenho que ter meta? Porque estou falando assim, o cérebro, mente, eu preciso caminhar nessa direção. Então, para eu poder caminhar nessa direção, eu tenho que dizer para ele qual a direção. Então, é a meta posta. Então, todos os meus comportamentos vão ser direcionados para ela. Se eu não tenho meta, o comportamento vai ser solto. Né? Sim, Mas se eu quero ir para algum lugar, eu tenho que dizer qual que é o caminho. E quando sim, eu vou para esse caminho, a mente ela trabalha muito com imagem. Ela é muito importante. Na PNL se usa muito imagens, se usam submodalidades, né? Até quando eles vão trabalhar fobia, por exemplo, de aranha, por exemplo. Tem gente que tem fobia de aranha. Aí você uhum, pergunta para a pessoa assim: como que é a aranha que você imagina na sua mente? Normalmente é uma aranha grande, peluda, com umas patas e não sei o quê, não sei o quê. E aí eles vão trabalhar fazendo o quê? Diminuindo, olha, então imagina no seu cérebro a aranha menor, né? Arranca os pelinhos da aranha, olha, quando você vê é uma coisa tipo tamanho de uma formiga, né? Aí sim, eles vão usando técnicas para quê? Para fazer tirar esse seu sentimento de fobia, porque tudo que você tem medo, tudo que você acha que pode ou tem coragem, tem a ver com o que você vê,
né? Então, o que a gente vê normalmente? Aqui fora. Mas o que eu posso fazer? Criar aqui na minha mente. Então, eu tenho que Sim. ter essa visão de futuro, sim. Desenhada, eu posso ter ela, eu posso fazer recortes de revistas ou imprimir da internet e fazer a tua. Tem gente que chama de mural extraordinário da vida, você chama o que você quiser, Sim. mas é uma coisa em que você torna a imagem mais concreta e você vai ver que é possível, né? Eu, quando Dá para fiz a usar até minha. o Pinterest. Ah, Que sim, dá lá para tem você fazer lá. milhares de ideias, né? Lá é Aham. muito bom. Ou seja, e essa pergunta aqui, ó, nossa mente não sabe diferenciar o que é real e imaginação. É verdade isso? É verdade. Tanto é que eu gosto de usar o exemplo do xixi. Quando eu era Ah, pequena, eu estava bem apertada. E eu estava dormindo. E aí eu sonhei que eu estava indo no banheiro. E aí eu sentei e fiz xixi na sim. cama. Tá Então em um ela momento não óbvio. visualiza, ela não Sim. entende o que é real ou imaginado. Tanto é que tem gente que imagina uma coisa e vê. Eu vou te falar sobre construção de crença. Uhum. A gente tem umas crenças que a gente assume, que a gente viu alguém falar alguma coisa no passado, alguém falou alguma coisa ruim para nós no passado, e a gente Uhum. começa a fantasiar sobre aquele assunto. A gente Ah, fantasia tanto e vai falando e repetindo tanto esse assunto que, vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem. Eu não era para ter nascido, né? Tenho 2 irmãos e aí eu nasci sem querer. Minha mãe não me queria. Meu uhum. nome é Celina, os meus irmãos têm nome chinês, porque a obstetra se chamava Celina. Então minha mãe meio que só falou isso para mim. E aí eu comecei a imaginar, nossa, ela nem se deu o trabalho de dar o meu nome, ela foi me ter num sábado. Aí eu imaginei que eu estava na sala de parto e aí a minha mãe olhou para a obstetra e falou assim: como você chama? Ela falou, Celina, tá, pode ser esse nome. Mas nem sei se foi assim. Mas eu imaginei A tanto aquilo mente para a viaja. rejeição minha ficar bem alimentada, que o vitimismo é uma coisa deliciosa, né? Vícios emocionais são deliciosos para nós, Maravilhoso, né? que eu comecei a agir, né, contra a minha mãe, achando que ela não ligava para mim, mas por isso fui eu que criei. Então, se você pergunta assim, Celina, você estava na sala? Tava. Alguém te contou? Aí eu parei para pensar, é mesmo, ninguém me contou. Ela só me falou que meu nome era da fulana e mais nada. E olha como a gente vai fazendo construtos mentais que não são verdadeiros, né? E Sim. nossas crenças limitantes vêm daí, de construtos mentais que talvez não sejam verdadeiros. Então, o que a gente pode usar? Da mesma forma que ele funciona para o negativo, ele vai funcionar para o positivo. Faremos construtos mentais de forma positiva. Então, eu tenho que conseguir me imaginar CEO, diretora, ou ganhando 500 mil, aí eu vou conseguir chegar lá. Se eu falar assim, nossa, não é para mim, esquece, você não vai chegar Não lá. vai rolar. Muito bom. Então, tem que fazer, sim, essa mentalização. Maravilhoso. E mais, quanto mais você fizer, mais natural vai ser, sabe? Aquela coisa assim, no começo você fala assim, nossa, que estranho, eu não sei fazer, mas com a prática ele vai melhorando, e aí você vai ver que é natural você ganhar 500 mil. E aí, para o Sim. outro ano, você vai E eu acho aumentar a tua. válido deixar bem claro aqui que, gente, a galera que é mega bem sucedida faz isso daqui que a Celina tá falando. Elas não julgam. Ai, mas isso é coisa de gente doida. Ai, você não. Não, não é. Porque se você for lá pegar os caras que mandam muito bem, ou as mulheres que mandam muito bem, eles fazem esses passos aqui, eles criam esses visual boards, sim, tá? Pode ser até que ele faça um maravilhoso e coloque na sala, né? Um super estruturado de painel de LED e tudo mais. E eu conheço várias pessoas muito bem-sucedidas que ganham muito dinheiro, que têm cargos altíssimos e que fazem esse tipo de coisa. Agora vai nós aí, o comecinho da coisa, vai julgar e não vai fazer. Então, atente a isso. Eu acho que foram dicas extremamente relevantes aqui para estruturarmos de forma que as metas funcionem em 2021 e estamos aí, na boca de 2021. Ó, Que bom. a Natália agradeceu aqui. Celina, você é sempre Eu que incrível, né? Sempre agradeço. traz dicas maravilhosas, essa experiência. Vamos mandando as nossas energias para você aí, que em breve você estará Obrigada. mais maravilhosa ainda, tá bom? É um Obrigada. prazer, querida. Obrigada. Um beijo e deixei o LinkedIn não, o Instagram da Celina é celinashen.me. Adicionem lá e acompanhem aí todos os conteúdos. Deixa eu achar ele de novo aqui. Que são ótimos conteúdos e a Celina é uma pessoa incrível. Beijos. Obrigada. Tchau, Fê. Beijos. Até mais.